O período da adolescência de um filho traz muitas interrogações para muitos pais, muitas mães, até porque é um período desconhecido, uma fase onde tanto para o filho quanto para os pais as novidades são inúmeras, transformações, modificações, novos jeitos de comportamentos, de palavras, novas formas de comunicação, novo formato de relacionamento, novas pessoas que adentram aquele mundo do filho, que até então era tão cercado, tão protegido por esse pai e por essa mãe. E é sobre isso que quero falar com você nesse momento, trazendo aquela questão. Não desista da juventude do seu filho. Não importa as intempéries que vão surgindo, quais são as novidades e que tipos de interesses surjam nesse momento dessa fase do filho. O pai e a mãe, quando entram com seu filho nessa transição, entram também para aprender muitas coisas. Eu diria até que quem mais aprende é o pai e a mãe, porque nessa velocidade da nossa atualidade, muitas coisas novas surgindo, o adulto da relação, justamente as autoridades dessa vida, desse ser humano jovem, são seus pais, seu pai e sua mãe, que precisam estar antenados, conectados, aprendendo a cada dia, aprendendo sobre aquele novo amigo que chega, sobre aquela nova situação escolar com necessidade de um estudo diferenciado, aprender também sobre formas de ações diferentes, lugares, conexões diferentes com esse jovem. E eu, Rosana Cláudia Santos, pensando nessa questão, nesse momento em que dá realmente aquela vontade, eu vou desistir. O que faço? Não sei o que faço. E diante do desconhecido, eu quero agora conversar com você sobre isso, para desmistificar, para que você, mãe, pai, que tem filho, iniciando a fase da adolescência, ou que já está naquela plena ebulição, naquela plenitude jovem do seu filho, da sua filha aí na sua casa, que você possa perceber que não há segredos. Quando você aprende mais do seu filho, mais desse momento jovem, tudo aquilo que para você parecia complexo, mirabolante, super difícil, vai se tornar muito fácil. É muito bom, muito agradável e muito fácil, sim, cuidar, educar, direcionar um filho jovem. É uma etapa maravilhosa, muito saborosa, eu diria, nessa questão dos aprendizados, no estar junto, naquele direcionamento, sabe? Quando você vai conquistando novas coisas junto com o seu filho. E é justamente isso que o filho jovem, que está nessa fase da juventude, principalmente naqueles momentos em que as transformações, as modificações corporais estão mais aceleradas, mais visíveis. E outro dia a gente via o filho muito criancinha e agora a gente olha e vê aquele homem maior, aquela mulher maior tomando forma, tomando corpo, realmente de um novo homem, uma nova mulher. Essa é a realidade em que nós nos deparamos com um filho quando entra nessa forma jovem de viver. Então vamos pensar aqui. Se é uma etapa que pode ser agradável, uma etapa em que pode se tornar mais fácil, o que devo compreender então dessa nova etapa da vida do meu filho para que realmente seja fácil e seja de uma certa forma até sossegado acompanhar todos os itens novos que vêm para a vida do filho. Esse filho, quando inicia a juventude, vai passar por infinitas características, muitas coisas que antes não existiam na vida dele, a começar pelas transformações corporais. Nós olhamos, verificamos, porque é muito visível, logicamente, a parte do corpo, as transformações nessa parte biológica, a gente logo vê tanto a menina quanto o menino encorpando, tomando forma mais de uma escultura feminina, um corpo, aquela questão da escultura masculina, os ombros mais largos, as pernas, as coxas, tudo isso vai se modificando, os pés que crescem muito mais,
A gente já nota isso quando vai comprar um calçado, uma roupa, perde-se roupa muito facilmente. Não é só naquela época em que era muito infantilzinho, que crescia rápido e a gente tinha que cortar as calças. Agora a gente acaba perdendo roupa com os filhos no sentido de cintura, quadril. Então são próprias características mais visíveis. A gente olha para o filho hoje e daqui a um mês a gente olha de novo e já percebe muitas coisas novas que vieram a pertencer àquele corpo, aquele sistema onde a gente percebe detalhes sutis dessa transformação, saindo do ponto da infância, tomando o corpo de um jovem para um dia ser o corpo de um futuro adulto aí. Então nós podemos ficar muito observadores de toda essa transformação em características visuais, ou seja, na parte do corpo. Isso é nítido, é visível, é algo que nós vemos. Mas eu quero falar mais aprofundadamente sobre a parte que nós não vemos ali, a olho nu. De repente a gente olha para o nosso filho e já percebe. Não, eu quero falar sobre características internas, aquilo que ocorre nesse processo da fase da adolescência e que se a gente parar, ter ali aquele olhar com uma percepção mais bem aguçada com o nosso filho, olhando para o nosso diamante, para lapidá-lo, dar o acolhimento, a continência, exercer aquele papel de maternagem, paternagem, com uma percepção muito bem direcionada ao interior do filho, nós vamos ver inúmeras situações acontecendo. O que estou falando realmente? Estou falando da parte interna, da parte afetiva, a parte emocional. Muitas coisas acontecem nessa fase, nessa transição. Podemos começar aqui falando dos lutos, dos sentimentos de perdas, dos medos que surgem com essa nova realidade, porque outro dia o filho ele tinha um corpo infantil, agora tem um corpo sendo transformado, ele não sabe como ele vai ficar, então essa ideação, se ficará bonito, feio, mais gordinho, magrinho, será que vai ser alto, baixo, será que vão acontecer realmente transformações em que esse ser humano vai se sentir bem? Como é que ele se sente em relação a tudo isso? Porque nós olhamos a algo, mas o que será que se passa no interno mediante essas transformações? Então, há uma questão do alto valor neste corpo. Qual é o valor que o filho dá quando ele se olha nesse espelho? Como ele está em relação a isso? Que sentimentos surgem? Os lutos, sentimentos de perdas, é justamente porque há uma evolução. Então, eu não saber aonde estarei, para onde vou, causa um sentimento de medo, um sentimento de estranhamento. E esse sentimento de estranhamento, ele está muito presente nesse momento das plenas modificações corporais que vão existindo. Além disso, há a questão da oscilação da autoestima e muitos jovens se deparam com graus de ansiedade mediante as características novas que vão surgindo nesse repertório jovem. E o medo é aflorado. Porém, a forma de expressão desses medos, desses sentimentos de perdas, medos do desconhecido, onde é que vai chegar tudo isso, de que maneira ficarei, de que maneira serei, isso é muitas vezes expressado nesses gestos, nos destemperos emocionais desse jovem. Então, por vezes, o filho ele está muito calado, ele está muito irritado, muito bravo, oscilações de humor, por vezes tem insônia, muitas coisas acontecendo que se ele mesmo for explicar em palavras, provavelmente não saberá explicar. Mas ele sente algo estranho, algo difícil de ser compreensível a si mesmo e muito mais em falar do que se trata para o outro. Mas ele sabe expressar as intensas emoções, os intensos sentimentos que vão surgindo e ficando à flor da pele, muito aflorado. E com quem é que ele despeja tudo isso? É justamente no pai e na mãe. São as pessoas mais nobres, mais valorizadas por esse filho, ou seja, o pilar de sua vida. Para quem é que ele poderia expressar o seu destempero que não fosse a sua mãe ou o seu pai? Aliás, eu posso dizer aqui, não existe ex-pai e ex-mãe, é uma ligação para sempre. Então, se nessa ligação que
que nós temos aqui entre filho-mãe, filho-pai, uma ligação que não é assim, vou lá e tenho como cortar, não quero mais ser seu filho. Não existe isso, não quero mais ser sua mãe. Também não existe isso, não tem ex-filho. É filho e pronto, ponto final. É filho. Então, como pode um pai ou uma mãe desistir da juventude de seu filho somente por ela ser destemperada, desajustada, muito trabalhosa? Veja, estou falando aqui de uma fase de 9 anos, uma transição. Essa fase vai acabar, não vai prosseguir para todo sempre da vida de um pai e de uma mãe. Uma época o filho foi infância, agora ele é fase da adolescência, fase da juventude, e já, rapidamente, ele será fase adulta e assim prossegue em sua vida. Então, além dessa forma desconhecida em lidar com esses intensos sentimentos a respeito do luto, oscilações de autoestima, podemos falar também daquilo que o filho jovem encontra quando ele tem um amadurecimento também em suas próprias percepções a respeito de seu pai ou de sua mãe. Quando esse filho enxerga coisas, situações que quando estava na infância não via, não reconhecia, passava despercebido. Aqueles heróis de infância hoje são bem mais caracterizados como seres humanos, como sempre foram, porém agora sem o olhar, sem aquele detalhe infantil, onde tudo é mais imaginativo, mais fantástico, tudo plano mais de fantasia. Agora o filho jovem na juventude tem os pés um pouco mais no chão, na realidade como ela efetivamente se apresenta e vê, se depara com um pai e com uma mãe que também tem defeitos, falhas, situações que desagradam esse filho. Assim como esse pai e essa mãe também vão encontrar no filho situações que também desagradam. E aí temos um conflito, um choque, onde o que o pai e a mãe não gostam do filho, o filho também tem coisas que não gosta em seu pai e em sua mãe. Então, quando não há um diálogo, um relacionamento mais antenado, conectado dentro desse mundo jovem, é como se pai e mãe ficassem de um lado com suas verdades e o filho jovem ficasse de um outro lado também com suas verdades. Até porque cada um estará enxergando com seu próprio olhar, com sua própria percepção. Se há um bom diálogo, uma boa comunicação efetiva, assertiva, focada ali naquele direcionamento do mundo jovem atual do filho, esse pai e essa mãe poderá perceber que tipo de destempero o filho tem em determinado dia, fazendo esse reconhecimento dessa situação que surge, porque é uma situação nova, já estabelece um bom diálogo, chama o filho, conversa, entende, faz uma continência com esse filho, tenta entender as razões, os argumentos, as justificativas dele, tudo aquilo que passa pelo plano do pensamento desse filho, traz o assunto do filho para mais perto de si e nesse acolhimento, nesse envolvimento, esse filho começa a estabelecer uma relação de confiança mais aprofundada novamente com seu pai e sua mãe. Até porque ao se tornar jovem e se deparar com tantas coisas novas em seu pai e sua mãe, ele perde um pouco o grau de confiança também no pai e na mãe. Porque essas novas características que ele passa a ver no pai e na mãe são novidades para ele. E aí, até ter a nova adaptação e reconhecer que esses pais são os mesmos da infância, demora ali um tempinho, requer ali um tempinho para um novo ajuste, uma nova adaptação da nova realidade. Então, como desistir dessa fase jovem? Há um estranhamento natural em ocorrer nessa nova realidade. Por isso, como desistir daquilo que nem mesmo vivenciamos juntos? Nem mesmo podemos dar a oportunidade, ter a disposição em passar junto com o filho pelas intempéries, pelos momentos de destemperos, pelas dificuldades, os conflitos que vão surgindo. É preciso aprender a passar por tudo isso para que lá ao final dessa fase da adolescência, ao final da juventude, todos, ambos, filhos e pais e mães, se sintam bem-sucedidos. Porque não é somente o filho que vai chegar lá no final da juventude bem-sucedido, próspero, com aquela harmonia, com aquele equilíbrio, com aquela força, com aquele vigor.
Pai e mãe também deverão se considerar orgulhosos do seu sucesso em terem ali, sabe, treinado, labutado, trabalhado mesmo durante todos esses anos, onde aprenderam coisas novas a respeito do seu filho. Aliás, todos os dias aprendemos coisas novas com os nossos filhos, não importa a fase em que o nosso filho esteja. É um ser humano em constante desenvolvimento. Nós mesmos, os adultos, eu me incluo nisso, todos os dias aprendo coisas novas, todos os dias tenho uma característica nova que pode ser lapidada, melhorada, ampliada. Imagina na fase jovem, onde o mundo se abre, não é? E as características novas surgem e dá aquele prazer em conhecer tantas coisas novas, pessoas diferentes, lugares, novas situações, sabe? Novos prazeres, parte cultural, parte científica, parte com os amigos, na vida espiritual também, nos relacionamentos, na parte social. Quantas coisas boas existem para lapidar, para auxiliar nesse novo aprendizado. Veja, a cada dia, filhos e pais podem ter um compartilhar, um andar nesse caminho de novos aprendizados em conjunto. E ambos, essa tríade, pai e mãe, terem plenos bons resultados ao final dessa caminhada. Quando eu digo não desistir da fase da juventude do filho, é também não desistir de si mesmo, não desistir de sua condição de ser mãe e de ser pai de um filho jovem. Porque quando você desiste, deixa pra lá, não adianta mais falar com esse menino. Eu já falei, já briguei, já até gritei. Eu já fiz o que podia fazer, lavo minhas mãos. Quantos pais eu conheço que já fizeram isso, já falaram dessa forma e realmente deixaram pra lá. E lá num futuro próximo, acaba tendo um grande arrependimento. Porque muito mais do que desistir da juventude de um filho que está trazendo muitos destemperos, muitas dificuldades, conflitos que são realmente difíceis para esse pai e para essa mãe enfrentarem, o que sobra é um arrependimento em desistir do filho e também desistir de sua própria condição de mãe ou de sua própria condição de pai. Pais e mães que desistem de seu filho, na verdade, fracassaram na sua maternagem ou na sua paternagem, ou seja, desistiram de fazer a sua função, a sua missão. Às vezes o filho não foi desejado, planejado, mas ele está na sua vida, ele é bênção e precisa ser cuidado como um filho. E filho é uma jornada junto com ele, não é uma jornada separado dele, é diferente. Uma vez que nós nos apropriamos dessa missão de pai e de mãe, nós temos uma jornada sim para ir até o final, para não ser interrompida ou ocorrer ali qualquer tipo de desistência. Os obstáculos, as dificuldades surgem em qualquer circunstância da vida. Eu garanto para você, em qualquer área da sua vida, há muitos outros tipos de obstáculos, barreiras, dificuldades, que por vezes você pensa, vou desistir desse trabalho, vou desistir desse estudo, vou desistir dessa viagem, vou desistir de cuidar daquela entidade, vou desistir de fazer uma atividade física, uma dieta. Tantas coisas vêm na cabeça de um ser humano adulto diante de obstáculos e barreiras, esse desejo da desistência. Por vezes, algumas coisas são possíveis haver ali a desistência, mas eu estou falando aqui de um filho, de um ser humano, de um diamante, de alguém muito importante, especial. O filho é o brilho de uma casa, ele é o diamante de uma casa. Pai e mãe diamantes lapidam seus filhos diamantes. Não desistem de serem diamantes na vida de seu filho. Essa é a questão. Então, por que não desistir da juventude do seu filho? Justamente porque diamantes lapidam diamantes e o seu filho precisa ser lapidado somente pelo seu diamante, que é justamente seu pai e sua mãe. Se o pai e a mãe não exercem o poder da melhor e a maior influência sobre a vida desse filho, outros farão. E lá na frente, resultados desastrosos virão à vida do filho. E esse pai e essa mãe poderá pensar, nossa, o que foi que eu fiz? Muitos casos vêm até mim para orientação, direcionamentos, e o arrependimento é um dos primeiros fatores existentes. Arrependimento de algo que não pode, por muitas vezes, voltar atrás. O
O filho não vai ter 12 anos novamente, 15 anos novamente, o filho não vai ter 17 anos novamente. Por exemplo, a nossa idade cronológica ela é uma vez só, ou seja, por 365 dias eu terei aquela idade. Essa é a oportunidade. Então, em cada ano de faixa etária, se o seu filho agora tem 12 anos, ao fazer os 12 anos, você tem 365 dias para cuidar desses 12 anos de idade do seu filho. E assim também nos outros momentos, nas outras idades. Se o seu filho tem 15 anos, você tem 365 dias para cuidar dessa faixa de idade dos 15 anos do seu filho. De que jeito? Na vida própria daquela idade. Se é 12, 12, se é 15, 15. E como saberei para não desistir? Eu saberei no momento em que eu estiver engajado, conectado com meu filho e estando dentro desse mundo jovem, para entender o que meu filho fala, o que será que ele pensa, buscar novas informações. Quanto mais dados, quanto mais você entrar nesse repertório jovem, quanto mais você souber do seu filho, mais instrumentos para lapidar, educar, ajudar o seu filho nesse processo da transformação você terá. Então, não desista dessa juventude, porque você estará desistindo primeiramente da sua missão de pai ou da sua missão de mãe. Filho é bênção, é diamante e é ele quem nos mostra o quanto somos capazes, o quanto temos de força, o quanto temos de valentia, um poder que vem diante das intempéries que surgem durante esse período da fase jovem, justamente porque é uma fase de descobertas. Se é uma fase de descobertas, pai e mãe descobrem coisas junto com o seu filho. Isso é extremamente rico, extremamente importante. Eu conheço muitas mães que voltaram a estudar, estão hoje diante da tecnologia, digitando, escrevendo, tendo trabalhos na parte tecnológica, manuseando muito bem computadores, aparelhos, não é? E justamente porque foi motivado por seus filhos. Eu conheço mães que não tinham vida social e através de seus filhos, do momento da juventude, hoje tem um social muito melhorado. Saem, participam, se divertem, conheceram lugares novos, tiveram a oportunidade de estarem junto de seus filhos ou pelo menos próximo do grupo de amigos dos filhos, onde os filhos vão com seus amigos fazer determinados passeios, alguns momentos daquelas interações jovens. O pai e a mãe não precisa ficar lá junto, grudado, para interromper aquele momento jovem, mas ele pode estar próximo daquele local, daquele grupo de jovens. Salvado a questão da autonomia, da liberdade, conforme o amadurecimento do filho, o pai e a mãe têm condições sim de estar inclusive nos lugares em que o filho jovem vai estar. Isso é uma riqueza imensa. Conheço mães, pais que hoje ouvem músicas, dançam, leem livros, o círculo social aumentou, tem novos amigos, porque o pai ou a mãe dos amigos de seus filhos passaram a frequentar a casa um do outro e formou-se ali um círculo social mais bem avantajado no sentido de mais pessoas, trazer novas outras características, novos pensamentos, novas realidades, e isso tudo é grande aprendizado. Se a fase da juventude é uma fase das descobertas, o que podemos descobrir então na fase jovem do nosso filho? O que eu, mãe, posso descobrir em mim através da juventude do meu filho? Eu posso descobrir muitas coisas. Nós vamos, evoluir junto com o nosso filho. Essa é uma questão extremamente válida. Por isso, jamais desistir da fase jovem do filho para não desistir de si mesma. Se ao momento que meu filho inicia um momento de fase de adolescência, fase da juventude, se a mãe ou o pai ficar ali com os olhos somente na parte negativa, na parte das dificuldades, esse pai e essa mãe fica como? Paralisado, aterrorizado, não sei o que fazer. Meu Deus, que jeito que eu converso com meu filho? Que jeito que eu tiro meu filho daquele quarto? Não sei como resolver essa situação do meu filho estar em más companhias, fazendo coisas que não deveriam. E agora, como é que eu pego no pé do meu filho para estudar? Ele não quer estudar, tem notas ruins. Como é que faço tudo isso? Se o filho precisa ter a descoberta de novos formatos de ações, de decisões, para ter uma juventude mais saudável, esse pai e essa mãe
também farão descobertas para terem novos repertórios que favoreçam a juventude de seu filho. E eu lhe garanto, o saldo positivo é que o pai ou a mãe vão aprender coisas como nunca aprenderam, coisas que nem sequer imaginaram aprender, talvez indo a lugares tão legais, tão proveitosos, saudáveis para sua vida, que nem sequer nunca haviam pensado em frequentar ou ter um novo conhecimento. Amplie a sua visão, a sua mentalidade. Através do seu filho, as suas descobertas, os seus novos aprendizados como mãe, como pai de filho jovem, poderão ser gigantescos, muito satisfatórios, que vão lhe trazer momentos de contentamento, momentos de alegria, de risos. É uma casa que fica muito mais alegre quando o filho jovem tem autonomia, tem a liberdade em estar com seus pais, sabe, conversando, se relacionando diante do seu mundo, do seu repertório jovem. Não é uma casa quieta, silenciosa, com pessoas que não se mexem, imóveis. Não. É uma casa onde tem vida, onde tem muita alegria, muita descoberta, muita novidade. Ou seja, casa que tem filhos jovens é uma casa viva. É uma casa onde muitas coisas legais, agradáveis, podem acontecer, sim. Para finalizar, eu desejo que você, pai e mãe, aproveite com sabedoria a juventude do seu filho, assim como ele vai poder aproveitar a juventude dele com o seu melhor direcionamento. Para finalizar, compartilhe esse conteúdo com o maior número de pais que você tem aí na sua rede social, grupos de WhatsApp, porque eu tenho certeza que você tem pais que você conhece e que precisam aprender a fazer as melhores descobertas com os seus filhos jovens, com seus diamantes. Curta esse vídeo e distribua. Vamos fazer os pais e mães estarem engajados, conectados mesmo, junto do seu filho. Que fique muito bem marcado, a fase jovem é uma fase, um momento lindo de descobertas, novidades. Há uma beleza ímpar e o pai e a mãe que usa de sabedoria para fazer descobertas junto de seus filhos jovens tem um saldo muito positivo em sua própria vida. Quem sai ganhando, eu lhe garanto, é muito mais esse pai e essa mãe que ao final desse período de 9 anos vão perceber quantas coisas novas, excelentes, estão pertencentes à sua própria vida, porque o filho vai se direcionar ao mundo adulto, mas o saldo positivo da fase jovem ficará com o pai e com a mãe. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pais que você conhece, nos seus grupos de WhatsApp, rede social, porque certamente terá pais e mães que precisam ter novas descobertas junto de seus diamantes. E você poderá contribuir com a vida de cada um desses pais e mães. Não esquece, seu filho é um diamante e você, diamante, lapida o diamante da sua casa.